prescrever plantas medicinais. Deus, de que jeito uma pessoa pode prescrever plantas medicinais que não sejam na forma de medicamento, mas sim na forma de remédios extemporâneos, medicamentos extemporâneos, chás e xaropes feitos em casa? Isso era um sonho para muitas e muitas pessoas. E no Brasil uma necessidade, né? Assim é que em 2006 e antes ainda, nos anos 70, a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece as plantas como medicinais. E não só reconhece, como ela recomenda as plantas como medicinais. Mas no ano de 2006, o Brasil lança as PICs no SUS, que são as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, por isso PICs. E onde as plantas medicinais e os fitoterápicos uma e uma segunda PICs. Assim, só que é uma matriz muito complexa. Como é que nós vamos trabalhar, né, e fazer com que as pessoas prescrevam as plantas medicinais? Porque uma coisa é eu falar, né, olha, é interessante, né, vizinho, que você tome um chá disso ou daquilo. Outra coisa é eu então prescrever, assinar meu nome, dizer tantas miligramas disso. Tamanha complexidade, o Brasil então fez uma política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo. As plantas medicinais requerem uma atenção muito especial. Primeiro porque é um legado cultural, que nós temos que pensar como um legado cultural. Segundo, porque tem tudo a ver com a nossa saúde. Mas para um prescritor prescrever, tem um grande nó. Primeiro nó é qual planta prescrever? Qual parte da planta prescrever? E segundo nó, essa planta tem tantas miligramas de flavonoides? Tem tantas miligramas de óleos voláteis? Qual é o marcador químico? Será que o que acontece, né, o boldo aqui do Rio de Janeiro é o mesmo boldo lá do Maranhão, quimicamente falando? Então, para resolver esses dois grandes nós, se formou, na primeira década deste século, uma comissão interministerial que viajou por todo o Brasil, vendo quais as plantas que nós precisávamos colocar na pauta do dia. E nos documentos oficiais, a partir de 2010, nós somamos aproximadamente 200 plantas, que estão 80 e pouquinhas, 83 que está na Farmacopeia Brasileira, e mais algumas que estão nas listas oficiais do Brasil, por SUS. Assim nós chegamos, por exemplo, guaco, pitangueira, goiabeira, e entre outras, assim nós chegamos em aproximadamente 200 plantas que teriam uma boa quantidade de estudo, né, que a gente sabe o mecanismo de ação, a química, a botânica dessas plantas, então dá uma maior segurança. Claro que isso é pouco, porque se o Brasil tem lá só 55 mil, 60 mil espécies de plantas, só 200 que nós podemos prescrever com segurança, é aproximadamente isso que nós temos para prescrição de profissionais de saúde. Então dá para começar com essas 200. E no ano de 2010, então, em 2008 se formou essa comissão, né, começou a dar os primeiros resultados, digo, mas em 2010 e depois em 2013 reforçou para que as plantas venham fazer parte do que a gente chama de farmácia viva. Então, assim começamos a tirar esse segundo nó, da parte química. Porque uma planta é medicinal, por que será que uma planta é medicinal? Porque ela tem substâncias químicas dentro dela. Só que a química é variável, né? E como é que a gente vai mexer nessa química? Então, primeiro, nós temos que saber que nós não podemos sair na natureza aí como uns gafanhotos, exterminando as plantas. Nós temos que cultivar essas plantas.
Então, esse é o grande detalhe. Plantas cultivadas e fazer daquele cultivo uma farmácia viva. Aí nós temos um legado do Dr. Matos, no Ceará, que fez, né, fez a primeira vez, chamou, denominou, junto com a professora Terezinha, lá da Federal do Maranhão, as farmácias vivas. Deixou esse legado para nós. E então, a estrutura das farmácias vivas, inclusive, se foi colocada em 2013. Né? Mas em 2010 se apontou, olha, para nós prescrevermos no SUS, estou falando do SUS, que o Brasil, além de ter uma política nacional de plantas medicinais, tem um sistema único de saúde, né? Que são duas coisas lindas que o Brasil conseguiu criar. Então ele colocou o seguinte, esse pessoal colocou como norma, as farmácias vivas, elas perpassam pelo SUS. Não adianta eu querer fazer uma farmácia viva. Não, eu posso querer fazer, mas daí eu vou ter que falar com as pessoas do SUS, com o secretário de saúde do nosso município, né, para que venha instituir legalmente uma farmácia viva no município. E assim é que, então, os prescritores do SUS vão fazer uso daquelas plantas que estão ali sendo cultivadas. Não é mais uma lavoura de planta, é uma farmácia viva. Tem um farmacêutico à frente, né? E tem todo um coração, que é o controle de qualidade dessas plantas como insumos farmacêuticos. Daí nós podemos utilizar a planta fresca, no modelo 1. No modelo 2, nós podemos utilizar as plantas desidratadas, então sequinhas, e também já feito uma manipulação em bancada. E no modelo 3, os fitoterápicos. Tá? Quero eu então aqui colocar isso, dizendo que para mim é uma felicidade, participei desse processo, né? É um ganho das lutas populares do Brasil e da humanidade. E hoje nós temos essa política nacional que aponta para mais saúde com as plantas medicinais dentro do nosso SUS. Até mais!